Olá! Hoje nós vamos fazer o estudo de Atos capítulo 16, na Bíblia de Estudo Pentecostal. Pedimos ao Senhor Jesus que Ele nos traga revelação e que nós possamos praticar a sua palavra, né? No capítulo 16, verso 6 de Atos, diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Toda iniciativa no evangelismo e na atividade missionária, especialmente no caso das viagens missionárias registradas em Atos, deve ser orientada pelo Espírito Santo. A orientação aqui pode ter ocorrido em forma de uma revelação profética, de um impulso interior, de circunstâncias externas ou visões. Pelo impulso do Espírito, avançavam para levar o Evangelho aos não salvos, quando o Espírito os impedia de ir numa direção, iam noutra, confiando nele para aprovar ou desaprovar seus planos de viagem. Isso é muito importante, né? Em todas as áreas da nossa vida e em especial, né, no ministério, né, na execução dos dons, no ministério que o Senhor nos chamou, buscar a direção do Espírito Santo para cada detalhe. Por isso é tão importante nós estarmos conectados com o Espírito diariamente. Gente, esse barulho aí que meu marido tá fazendo umas reformas aqui, então pode ser que aí no fundo esteja um barulhinho aí de martelo, tá? Mas eu tô num lugar assim mais longe possível e ainda assim pode estar chegando o barulho. Bom, de qualquer forma, né, diariamente nós temos que tomar muitas decisões da hora que nós acordamos até a hora de dormir. Então, que em todas as escolhas que nós venhamos a fazer, sejam todas guiadas pelo Espírito, porque o Espírito Santo ele não tem interesse só na obra missionária, só na pregação do Evangelho, mas em todos os detalhes do nosso viver, né? Se eu entreguei a minha vida a Ele, Ele é o meu Senhor, Ele sabe o que é melhor para mim, então que eu possa confiar nele e pedir a direção para todas as escolhas que serão feitas, tanto no meu viver no dia a dia, como também na obra de evangelismo, no ID, que ele nos comissionou, né? No 16:16 diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. As expressões vocais demoníacas da jovem escrava eram consideradas a voz de um deus. Por isso, os serviços dela, como adivinha, eram muito procurados, dando grande lucro aos seus donos. Através de Paulo, Cristo demonstrou que mais uma vez seu poder sobre o império do mal. O que acontece, né? Eu achava estranho quando eu li essa passagem, porque eu falava, por que Paulo mandou o espírito sair dela? Por que ele mandou ela se calar, né? Ele se calar, esse espírito se calar, sendo que ela estava falando bem deles e dizendo para as pessoas os ouvirem, né? Mas isso não aconteceu só uma vez, aconteceu várias. E eu acredito até que o espírito estava usando essa moça para falar bem deles, para que não tivesse risco de Paulo libertar essa moça desse espírito que agia nela. Porque ao mesmo tempo que ele estava engrandecendo através dela a obra que estava sendo feita, eu acho que era uma forma assim, me deixa quieto aqui, porque eu vou continuar agindo através dela com a adivinhação. E Paulo teve uma direção do Espírito de libertar aquela moça daqueles espíritos malignos, só que ali envolvia dinheiro, né? E para variar, onde envolve dinheiro, a revolta, né? Como ela parou de dar lucro para os seus senhores ali naquela cidade por causa dessa libertação, Paulo e Silas foram perseguidos, né? Foram maltratados, apanharam, foram presos. Então, assim, envolveu dinheiro, as pessoas ficam totalmente desnorteadas e loucas, né? Porque sabemos que o segundo Deus que existe no mundo, né? O que compete realmente com Jesus é mamon, é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, né? Então, precisamos ter muito cuidado para o nosso coração não ser tomado por isso. E nesse caso aqui, eles foram castigados porque envolveu a parte financeira, o lucro que essa moça dava, e ela, liberta daquele espírito de adivinhação, ela não tinha mais como dar lucros para aqueles senhores ali dela na cidade. No 23, fala assim: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança.
A lei judaica sobre castigo por açoites prescrevia até 40 açoites para o culpado, dependendo do juiz. O costume judaico era usar o chicote com 3 a 5 tiras de couro presas a um cabo curto. Aqui trata-se do costume romano, que usava a vara. Os açoites eram aplicados ao corpo desnudo do preso. Dependendo do juiz romano, este castigo podia ser terrivelmente cruel, por não estar fixado em lei o número de açoites por castigo. Muitas vezes o preso morria em consequências dos açoites. Os açoites de Paulo em 2 Coríntios 11, 24 e 25 abrangem tanto o açoitamento judaico, recebido dos judeus, ele falou, como o romano, fui açoitado com varas. Em 2 Coríntios 11, 24, vemos a crueldade dos judeus contra Paulo nesse tipo de castigo. Davam-lhe 39 açoites para que pudessem depois aplicar-lhe idêntico castigo, uma vez que a lei mosaica limitava a 40 o total de açoites. Certamente foi nas sinagogas que Paulo mais sofreu o açoitamento dos judeus, pois ele costumava frequentá-la para pregar a Cristo. Os judeus não tinham autoridade para decretar pena de morte por estarem sob domínio romano, mas podiam castigar. Então, Paulo recebeu vários açoites de 39 chicotadas, açoitadas, para não dar as 40 e eles terem que parar. Paulo conta isso em 2 Coríntios, na carta dele, a segunda carta dele aos Coríntios, falando o tanto que ele sofreu, e estava sofrendo por pregar a verdade, por pregar a Cristo. E então, sim, existe a parcela de sofrimento aí sim, quando nós nos dispomos a seguir ao Senhor e cumprir o chamado dele, E Jesus já tinha dito, que Paulo iria sofrer muito por causa do nome dele, no nome de Jesus. No 25 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Isso eles já na cadeia, Eles tinham sido presos por causa da questão lá com a moça que eles libertaram. Paulo e Silas estavam sofrendo a humilhação do encarceramento, tendo seus pés presos ao tronco e as costas laceradas pelos açoites. No meio desse sofrimento, no entanto, eles oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. É um exemplo para nós, independente da situação, independente de como eu estou, eu preciso ter um coração grato, um coração que louva a Deus, não um coração murmurador, Aqui tem um segredo aqui, Isso aqui, eles estavam fazendo sacrifícios de louvor. Aprendemos da experiência missionária deles algumas questões, que a alegria do crente vem do interior e independe das circunstâncias externas. A perseguição não pode destruir nossa paz e nossa alegria. Pelo contrário, eles ficavam felizes quando eles estavam sofrendo por causa do nome de Jesus, porque isso significava para eles e significa para nós que nós estamos no caminho. Que os inimigos de Cristo não poderão destruir a fé em Deus e o amor por ele que o crente tem. A gente vê na história, quanto mais os romanos perseguiam os cristãos, quanto mais os cristãos foram perseguidos na igreja ali no início da igreja, mais a igreja cresceu. Que mesmo no meio das piores circunstâncias, Deus dá graça suficiente àqueles que estão na sua vontade e que sofrem por amor ao seu nome. Ele concede essa graça, por isso eles estavam conseguindo louvar a Deus no meio daquilo tudo. E que sobre aqueles que sofrem por amor ao nome de Cristo repousa o Espírito da glória de Deus. A palavra diz, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. No 26 fala, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aconteceu algo sobrenatural e, consequentemente, trouxe um reflexo natural, material, Por todo o livro de Atos, Lucas enfatiza que nada pode impedir o avanço do Evangelho de Cristo quando propagado por crentes fiéis. Em Filipos, Deus interveio e Paulo e Silas foram libertos por um terremoto enviado por ele. O resultado foi um maior progresso do Evangelho, destacando-se a salvação do carcereiro e de todos os seus familiares. O Senhor tinha um plano ali, na vida daquele carcereiro.
Então, às vezes, muitos cristãos, né, injustamente são presos, ficam revoltados, não entendem por quê, aí acabam partindo para falar mal das pessoas, mal do governo, mal disso, mal daquilo. E não, o Senhor, ele tem um propósito em tudo. E o Senhor, ele é especialista em transformar maldição em bênção. Então, aonde o Senhor nos colocar, independente de qual a razão, mesmo que seja injusto, que nós estejamos atentos, né, em todo o tempo buscando a conexão com o Senhor, em todo o tempo louvando e orando e pedindo para o Senhor que a vontade dele seja feita na nossa vida e através da nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. No 30, fala assim, e tirando-os para fora, disse, Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O carcereiro, né? Essa é a pergunta mais importante que alguém se pode fazer. A resposta dos apóstolos foi, crê no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus é achegarmos-nos a Ele como nosso vivo e divino Redentor, nosso Salvador da condenação eterna e o Senhor da nossa vida. É crer que Ele é o Filho de Deus enviado pelo Pai e que tudo quanto Ele é verdadeiro e fiel para a nossa vida. É crer que Ele perdoa os nossos pecados, torna-nos seus filhos, dá-nos o Espírito Santo e está sempre presente conosco para nos ajudar, guiar, consolar e nos levar até o céu. A fé salvífica é muito mais do que crer em verdades a respeito de Cristo. Ela nos aproxima dele, faz-nos permanecer nele e entregar-lhe nossa vida conturbada, na confiança de que ele, sua palavra e o Espírito Santo nos conduzirão através dessa vida à gloriosa presença do Pai. Tem a ver com esperança e saber, quando eu sei que ele está em mim, que ele me escolheu, que ele habita em mim, que ele me guia, que ele fala comigo, né? Eu só preciso pedir para que ele abra os meus ouvidos espirituais, os meus olhos espirituais, o querer esse envolvimento com ele, até ele até isso é ele quem nos dá, né? E é interessante porque aqui fala, né? Ele nos tornou filhos. O filho geralmente carrega o DNA genética do pai, né? E ele geralmente é muito parecido com o pai e a mãe, ou fisicamente e também comportamentalmente, né? E hoje nós somos regenerados, nós somos filhos de Deus e que nós nos pareçamos com Deus, com o nosso Pai, né? E o Espírito dele habita em nós justamente por isso, para nos moldar, para nos fazer como ele, né? E aí nós temos um santo temor, porque nós fomos salvos e agora eu faço o quê? Eu vou seguir os passos dele por amor e gratidão. Então esse temor não é um temor de medo, mas é um temor de respeito, de gratidão, de deixar que ele seja o meu Senhor, que ele me guie, porque ele é todo poderoso e ele é totalmente onisciente e a sabedoria, ele é a própria sabedoria, então ele conhece muito mais de mim e do meu futuro do que eu faço ideia, né? A palavra diz que ele sabe os pensamentos que ele tem para nós, né? Então, assim como uma criança, ela precisa da orientação dos pais, nós precisamos da orientação do nosso Pai Celestial, que é amoroso e todo-poderoso, e por isso nós podemos e devemos confiar na direção que ele nos dá. Amém, glória a Deus.